E aí galera, beleza? Mais um Evangelho na Veia, Tiago aqui. Graças a Deus o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estar gravando um vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Comente aí, mande dicas de temas para a gente falar, para a gente tratar. Se inscreve no canal, compartilha com a galera aí, manda pro pessoal aí. Vamos cada vez mais trazer conteúdo bacana, conteúdo bom, para que a gente possa compartilhar tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida e aquilo que a palavra dele nos revela. E o principal, mais importante de tudo, tratar todos os temas com a visão cristã, com a visão bíblica da nossa vida, da nossa sociedade, dos nossos relacionamentos, beleza? Quero dizer que hoje o vídeo vai ter uma participação lá do Rio de Janeiro, meu amigo, pastor, conselheiro, pastor Cleonilson, está pastoreando no Rio de Janeiro. E como nós temos falado dessa questão de evangelismo, discipulado, ele durante muito tempo conviveu de perto montando projetos de evangelismo, de discipulado. Então ele vai falar também um pouquinho para a gente das frustrações que podem acontecer, das alegrias também, como a gente deve estar preparado para essa questão, galera, de se envolver no evangelismo e no discipulado. Beleza? Quero agradecer pela vida dele, pela vida da esposa, da filha dele. Pastor Cleonilson é um grande irmãozão e vai estar nos compartilhando o vídeo com a gente hoje. Não posso deixar de falar dica de livro, temos falado de evangelismo e discipulado. A Triliça e a Videira, da editora Fiel, Colin Marshall e Tony Payne, que escreveram esse livro. Muito bom, galera, muito bom. Você que quer realmente se envolver na questão de discipulado. Tem outros livros, mas inclusive alguns livros meus estão emprestados, né? Não voltaram ainda, de discipulado. Não vou citar nomes, mas esse livro é muito bom, é bacana, vai tratar muito bem dessa questão de discipulado. Tem uma parte aqui, ó, muito interessante, que ele fala, a obra fundamental de qualquer cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade desse Evangelho. Então esse livro vai tratar muito sobre isso, a Triliça e a Videira. Eu não estou ganhando nada, é bom, quem sabe aí eu não ganho da editora Fiel, me manda um livro aí, mas é muito bom, eu indico, se você quiser comprar, quiser se aprofundar aí na sua igreja, quiser entender mais, muito bom, vocês vão gostar, beleza, galera? Então, a Triliça e a Videira, deixa eu colocar aqui. Agradeço a vocês que têm ajudado o nosso canal, mais uma vez agradecendo ao Estevão, a Mari, ao Elias, que fazem parte dessa estrutura toda aqui. Que Deus abençoe. E vamos lá, pastor Cleonilson, a bola está com você. Domina no peito e sai jogando, meu querido. Fala galera, tudo bem? Valeu, Tiago, estamos juntos aqui. Bom, pessoal, para começo de conversa, brincadeira. Bom, isso aqui é um presente que eu ganhei lá da aldeia, de um amigo lá da aldeia Cariri Chocó. Aqui o nome, em Alagoas, quando moramos lá no 2013 a 2017. Fui missionário naquela cidade. E foi uma experiência muito boa ali com aqueles amigos em Porto Real do Colégio, na cidade. Também chegamos a ser fomos missionários, né? Eu e minha família, no Ceará, litoral cearense. Antes disso também servimos como obreiros lá no estado de Goiás. E antes ainda na cidade mineira de Jacutinga. Fazendo um total aí de 15 anos e meio, mais ou menos. Bom, vou me apresentar aqui porque talvez alguns não me conheçam. Sou o pastor Cleonilson Soares. Eu sou amigo do Tiago e da galera aí da Igreja Batista do Jardim Noronha, há um tempinho já, né? Fizemos esta amizade aí e graças a Deus tem sido uma bênção. Bom, eu fui convidado pelo Tiago para falar um pouco sobre essa questão do evangelismo, né? E eu queria, dentro desse tema grande do evangelismo,
eu queria falar um pouco sobre a questão das expectativas que nós temos quando vamos evangelizar. Em linhas gerais, somos acostumados que, de uma certa forma, a gente pensa que os resultados da obra de evangelização está tudo por nossa conta. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma abordagem evangelística com alguém, seja no formato de entrega de panfletos, folhetos, como se fazia muito antigamente, e alguns ainda fazem hoje, ou até mesmo quando iria pregar num estudo bíblico, na casa, ou talvez num culto ao ar livre, ou dentro de um templo, havia, parece que, uma expectativa de que, um exemplo, se nós, depois da pregação, depois do estudo, se ninguém tivesse se convertido ou aceitado a Cristo como seu Salvador, nós nos sentíamos culpados ou frustrados porque não teve nenhum resultado, ninguém levantou a mão, né? Coisa do tipo. É sobre essa questão que eu queria compartilhar alguns princípios, algumas lições que nós aprendemos ao longo desse nosso tempo no ministério, e ouvindo e lendo também sobre o tema com outras pessoas. Então, quais as expectativas? O que é que nós aguardamos quando vamos fazer evangelismo? Bom, a partir das experiências que eu tive no campo missionário, como também em outras realidades, eu queria tomar por base, falar para os irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesse instante, fazer menção de Atos 17. Atos 17 ali é um relato onde mostra o apóstolo Paulo na cidade de Atenas. E ele chega naquele local e vê um grupo de pessoas bastante religiosas. Existia ali pessoas que tinham uma conversa mais filosófica também, amantes do saber, da cultura e da religião. Havia muitos altares ali para deuses diversos, para cada um da sua religião. E é nesse ambiente, nesse contexto, não vou me aprofundar muito no capítulo, mas só para vocês terem uma ideia, depois daquela experiência ali, o apóstolo Paulo, então, ele prega a palavra de Deus, ele fala de Deus, de forma que aquela mensagem causou alguns tipos de reações. E aí, a partir desse exemplo, deste relato bíblico, eu quero compartilhar com vocês que, para nossa experiência, para nossos dias de hoje, como que nós lidamos e como nós criamos expectativas sobre o resultado da mensagem e aquela autocobrança. Será que isso é válido? Devemos realmente ficar nos cobrando por alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, a evangelização, vocês sabem que é levar o evangelho. Claro, é um conceito elementar, básico, mas muito importante lembrar que nós não estamos, quando estamos evangelizando, não estamos pregando a ideologia, não estamos pregando uma teologia própria, não estamos pregando um dogma de uma determinada igreja ou religião. Evangelizar é pregar o evangelho, as boas novas do evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo é o Salvador. E qual é a má notícia? É que o homem é pecador e está condenado. Então, nós levamos uma boa notícia para alguém que só está numa situação totalmente desfavorável. Então, claro que esse conceito vocês já sabem, têm ouvido, já estão carecas de saber, né? Agora, como a gente lidar com isso, com as expectativas? Este é o foco dessa minha palavra nesse momento. Pronto? Brincadeira de novo. Vamos lá. O capítulo 17, ele vai mostrar no final que depois que Paulo ele prega, ele fala de Deus ali, que Deus é o Criador, que Deus, que ao mesmo tempo que ele está tão distante, ele está agindo também na humanidade. Ele não precisa de elementos humanos, né? Ele não precisa de comida, de bebida. Deus não precisa de um templo. Deus não está restrito a isso. Ele é o Criador, ele é o doador da vida. Então Paulo prega enfaticamente nessas questões, que justamente para minar os pilares ou a base de fé, de crença que aquelas pessoas em Atenas ali tinham, não em Deus, mas nos seus próprios conhecimentos e no bem-estar, no prazer, né, que muitos deles ali eram hedonistas, né, e por aí vai. Meus queridos, então o final do capítulo 17 fala que alguns reagiram da seguinte maneira. Eu vou ler aqui rapidamente.
Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Então, uma parte da pregação de Paulo falava de ressurreição dos mortos. Por exemplo, falando que Jesus ressuscitou. Né? Então, a doutrina da ressurreição soou estranha para eles. Né? Então, quando eles ouviram disso, alguns escarneceram, zombaram, ficaram rindo da cara de Paulo, na linguagem mais popular. Ficaram rindo dele, né? Escarnecendo, zombando. Então, esse é um tipo de reação que nós vamos esperar. Que você precisa ter ciência de que vai acontecer. Quando você estiver pregando o evangelho, evangelizando, falando de Cristo, seja no contexto, dentro do templo ou fora do templo, enfim, algumas pessoas vão escarnecer, vão zombar, vão rir de você. Então não fique surpreso, não fique preocupado ou triste por isso. Escarneceram de Jesus, escarneceram do apóstolo Paulo, escarneceram de outros apóstolos. Então esta é a realidade há muito tempo de quem está envolvido na obra missionária, na obra evangelística. Ok? Então, essa é uma reação, algumas expectativas, né? A gente cria uma expectativa, às vezes, que todo mundo vai ouvir ou vai aceitar, e nem sempre é assim. Né? Poderia não ser assim, infelizmente, mas é de outro jeito. Mas como a gente lida com isso, né? Tá. Aí outros disseram também para Paulo: acerca disso te ouviremos outra vez. Então, alguns disseram assim: Paulo, a gente vai ouvir, mais tarde passa aqui para a gente conversar sobre isso. A gente vai ouvir sobre isso outra vez, em outro momento. Meus amigos, quantas vezes as pessoas que também já te responderam assim, dizendo: Thiago, Sávio, Flávio, Cleonilson, eu vou te ouvir depois. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Depois a gente bate um papo sobre isso, beleza? Mais tarde, depois. São aqueles que ficam procrastinando, jogando para depois. Alguns reagem assim também. Vão te ouvir atentamente, uma parte da sua conversa, da sua abordagem, mas depois vai dizer: a gente conversa depois sobre isso. Mais tarde a gente fala sobre isso. Ou então nem começa a ouvir nada. Já diz: eu não quero falar sobre isso agora. Depois a gente fala sobre isso. Então alguns reagem desta maneira. Certo? Não vai rir de você, não vai zombar como os outros tipos de ouvintes, mas vai cortar você logo assim na lata, como se diz, né? Depois a gente conversa sobre isso, e esse depois às vezes nem vai ter outra oportunidade. Essa é a verdade. Então são alguns tipos de reações. Alguns zombam, escarnecem, brincam, fazem piada, às vezes até piadas indecentes, né? Com você, com o evangelho, infelizmente, e outros reagem deixando para depois. Porém, nós vimos alguns resultados bons ali também, graças a Deus. Diz aqui no 34 que alguns homens chegaram a ter Paulo e creram na palavra de Deus. E aqui é citado o nome de Dionísio e de uma mulher por nome Dâmaris. Então Dionísio e Dâmaris foram dois, são citados os nomes deles aqui, que eles aceitaram de bom grado a palavra de Deus. Eles creram na palavra que foi pregada. Eles não aderiram à religião, eles não aceitaram, não se tornou um seguidor de uma seita, não. Eles seguiram a palavra de Deus, eles creram no evangelho que foi pregado. Vejam então as diferentes reações. Uns escarnecem, zombam, e outros dizem: deixa para depois, e alguns aqui crerem e aceitam. Então precisamos estar cientes que há essas expectativas, essas reações diferenciadas. Então, que tipo de expectativa você cria quando está pregando o evangelho? Então, a tua missão é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, do plano de Deus. Os resultados, as consequências disso não cabe a você decidir ou você definir como que vai ser. Então, não fique desanimado ou preocupado porque as reações não saem do jeito que você esperava, mas continue sendo firme, fiel à pregação que você recebeu para compartilhar. Tá bom? Este foi o nosso momento de hoje, sobre evangelização. E você continue seguindo este canal dos nossos amigos aí, né, da Jubagno, e toda a galera que faz parte da Igreja Batista do Jardim Noronha. E os amigos, convidem seus amigos, se envolvam, jovens, moços e rapazes, sejam participantes deste grande ministério, que é o Ministério de Evangelização da Igreja. É uma missão importante que ela não pode delegar para terceiros, é uma missão dela. Então, jogue toda a tua confiança, a tua convicção na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Pregue o Evangelho e fique preparado para todo tipo de reação que vai vir sobre você. Mas fica firme e, muito importante também, o jeito de você tratar as pessoas, de você dar atenção ao que ela está falando, mesmo que seja com a cosmovisão diferente da sua.
Então isso conta muito, mas isso pode ser um outro tema também, um outro momento, uma outra conversa que nós podemos ter, tá bom? Eu queria focar nessa questão das expectativas que nós temos quando vamos fazer evangelismo, tá bom? Um forte abraço, Tiago, e os demais galera aí da Igreja Batista do Jardim Noronha. Um forte abraço para vocês e para todos que ouvirem este vídeo, tá bom? Tamo juntos. Em nome de Jesus, Deus abençoe.